Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos. E muito boa noite. Valquíria me tinha me dito que ia encontrar o pessoal aqui um pouco mais alegre, né? Só que esse boa noite foi boa noite de quem está desencarnando. E eu não vim da Bahia para ser recebido assim de maneira tão fria. Eu quero a quentura da pimenta, né? Então eu vou fazer de conta que eu não comecei e dizer para vocês, meus queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. E muito boa noite. Pronto, agora parecem que estão encarnados, de fato. Alegria muito grande para mim estar nesta casa hoje, voltando à cidade de Rio Preto, São José do Rio Preto, pela terceira vez, e pela primeira aqui, o São Francisco de Assis, trazendo um abraço muito fraterno do Núcleo Espírita Teres de Menezes, que fica lá em Salvador, na Bahia, que é a casa que me alberga ao longo de 15 anos, já que lá entrei aos 13, e que leva o nome desse sujeito, desse indivíduo, que foi um dos pioneiros do Espiritismo no Brasil. Para quem não sabe, Luiz Olímpio Teres de Menezes fundou o primeiro grupo espírita do país, lá em Salvador, em 1865, o Grupo Familiar de Espiritismo. E em 1869, funda o primeiro jornal espírita também do nosso país, que foi o Eco da Além Túmulo. Inclusive, por conta disso, e pelo fato de ter ele nascido no mês de julho, se comemora, nesse mês de julho, o mês da imprensa espírita, para nós termos dimensão da importância do Teres de Menezes para o contexto doutrinário. No entanto, não estamos aqui hoje para falar do Teres de Menezes. Estamos sim para falar de outra personalidade, de uma médium, de alguém cujas obras ainda hoje estão aí a encantar os nossos corações e a desafiar os nossos estudos, a nossa apreensão. Antes de começar o meu trabalho, que eu não pretendo que seja um trabalho formal como os demais, eu gostaria de fazer um acordo com vocês. Pode ser? Vocês já viram palestrante fazer acordo com a plateia? Pois bem, já, né? Então estão vendo de novo. Eu queria que vocês me ajudassem durante a palestra. Pode ser ou tá difícil? Pode, né? Eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que vocês respondessem. Então vocês topam me ajudar? Pronto, sim, né? A senhora que disse sim com vontade, topa vir aqui falar 5 minutos sobre a interferência interplanetária na mediunidade? Mas gostei. Pois bem, a primeira pergunta que eu lhes faço é a seguinte. Quem aqui na plateia já ouviu falar de Ivone do Amaral Pereira? Levanta a mão. Olha que coisa. Deve ter pelo menos umas 500 pessoas aqui, imagino, né? E acredito que 20 ou 30 levantaram a mão que já ouviram falar de Ivone do Amaral Pereira. Embora ela hoje seja um pouco esquecida ou muito esquecida, se estivéssemos agora entre os anos de 1955 e 1984, certamente todos já teríamos ouvido falar da Ivone do Amaral Pereira. Porque ela, embora tenha sido médium de inúmeras faculdades, dentre elas a psicofonia, a vidência, a premonição, o receituário mediúnico, se notabilizou no movimento espírita graças à psicografia e também aos escritos que trazia de próprio punho. E grande é o número de espíritas da boa guarda, do tempo, da época, que se tornaram espíritas, que entraram para as lides espíritas graças à leitura das obras de Ivone Pereira. Porque, de fato, aquela época, os livros da Ivone Pereira eram verdadeiro coqueluche no movimento espírita. Embora tenha produzido pouco, os seus livros são fecundos em ensinamentos, em qualidade literária e também em conteúdo doutrinário. Na produção mediúnica, nós contamos 10 livros, que trazem 4 autores como responsáveis. O primeiro deles, o Espírito Charles, que era o seu guia espiritual, aquele que estava mais diretamente ligado à sua existência, responsável pela sua reencarnação, que trouxe pérolas como os livros Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier e O Drama da Bretanha,
3 livros que trazem as histórias de outras encarnações vividas pela própria médium Ivone Pereira. Vamos surpreender também um escritor que eu acho que vocês nunca ouviram falar, muito pouco conhecido e insignificante, um tal de Leon Tolstói. Escritor russo, um clássico mundial, que nos trouxe livros como Ana Karenina e Guerra e Paz, e que volta através da pena de Ivone, trazendo 12 contos de beleza invulgar, sobre os quais também falaremos um pouco adiante. Um outro espírito também conhecido, um escritor português, Camilo Castelo Branco, que traz 2 trabalhos muito belos através de Ivone, e um médico aí que a gente não conhece, não gosta, não lembra, um tal de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Também Dr. Bezerra de Menezes escreveu livros através de Ivone Pereira, e muito mais do que isso, foi um espírito presente e muito presente na vida dessa médium. Eu poderia dizer com tranquilidade que a presença de Dr. Bezerra na vida dela é um capítulo à parte em sua biografia. A Valquíria, o pessoal do centro, me disse que eu tenho até meia-noite para falar para vocês, né? E que depois disso, até as 2 da manhã, nós teremos perguntas e respostas, tá? Então, lá por volta da 11h30, não é não, meia-noite? Lá por volta da 11h30, eu falo um pouco da presença de Bezerra de Menezes na vida de Ivone. Além das obras psicografadas, Ivone também produzia de próprio punho, ou seja, da sua própria lavra. Nos trouxe 3 livros que são a reunião de textos que ela escrevia esparsamente para a imprensa espírita, com o pseudônimo de Frederico Francisco, e também contarei o porquê desse pseudônimo, além de outras 3 obras contendo relatos autobiográficos. Dessas 3 obras, 2 são indispensáveis para o nosso conhecimento, 2 que consideram verdadeiros tratados sobre mediunidade, sobre vida de além-túmulo, sobre o mundo espiritual de modo geral, que são os livros Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. 2 obras que surgiram à sua época, o primeiro em 1963, o segundo em 1966, vindo ao encontro do anseio de uma quantidade infinita de médiuns, que não tinham literatura semelhante em que pudessem beber da experiência de médiuns de respeito, de médiuns sérios. E ela, nesses livros, expõe, abre o seu baú de recordações e de experiências, fala das suas vivências mediúnicas e solidifica conceitos doutrinários de extremo valor. Exatamente por isso é que me debrucei sobre essas 2 obras para escrever o livro Devassando a Mediunidade, estudo da obra de Ivone Pereira. Nesta obra, focalizo trechos desses 2 livros, em que a Ivone traz conceitos belíssimos sobre mediunidade, obsessão, mundo espiritual, para fazer um estudo e apresentar a obra. E além disso, antes dele, desde o ano de 1999, pesquiso sua vida e sua obra, tendo escrito o livro Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que é um estudo biográfico, esgotado momentaneamente, e organizado o livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que é uma outra obra que traz entrevistas e textos inéditos da médium Ivone do Amaral Pereira. Apesar de toda a sua vasta contribuição para a literatura espírita e a sua importância, existe uma obra em especial que a imortalizou no papel de médium e no papel também de espírita. Antes de falar sobre ela, porém, eu queria fazer uma segunda pergunta a vocês. Posso? Pronto. A pergunta é: quem já ouviu falar do livro Memórias de um Suicida? Levanta a mão. É bonito ver daqui, Valquíria. Quase todo mundo já ouviu falar do livro Memórias de um Suicida. E coisa interessante é que quem já ouviu falar do livro Memórias de um Suicida, sem saber, também já ouviu falar da médium Ivone do Amaral Pereira. Porque foi ela quem psicografou o livro. Foi ela quem recebeu aquelas quase 600 páginas, dependendo da edição, de um relato belíssimo e profundo do espírito Camilo Castelo Branco. Ele, que fora um suicida, para os que não sabem, no ano de 1890, o autor de Amor de Perdição e de Amor de Salvação, aplica um tiro na própria cabeça, por não suportar 2 provações que para ele se afiguraram muito duras,
que foi a provação da pobreza e a provação da cegueira. Não suportando essas dores, ele se mata e entra no mundo espiritual numa condição lamentável, porque os suicidas, aqueles que cometem suicídio, realmente entram no mundo espiritual numa condição muito difícil. Esse livro ainda hoje está desafiando a nossa coragem, a nossa vontade. Quer ver? Quem aqui já leu Memórias de um Suicida? Levanta a mão. Quem já tentou e não concluiu? Quem nunca leu por medo? Levanta a mão. Tem um ou outro. Porque tem um terrorismo espírita entranhado nosso de cada dia, que é incrível. Vocês sabem como é que funciona o terrorismo espírita? Hoje, a gente não ameaça mais as pessoas com o fogo do inferno, e sim com a lama escura do umbral. Não se mete mais medo nos outros com a ameaça do diabo, e sim com o obsessor, né? E um dia eu estava num grupo assistindo uma palestra e tal, um sujeito que estava orientando médios, ele dizia assim, olha, no tom terrorista, olha, não leiam o livro Memórias de um Suicida, porque é um livro muito pesado. Já ouviram isso? Já, né? Aí quando eu ouvi, não aguentei, levantei e disse assim, tem nada não, moço, com sotaque assim, bem baiano, tem nada não, apoia o livro sobre a mesa. E o peso passa. E você não sente mais o peso, porque o livro é grosso mesmo, né? Não sente mais o peso do livro nas mãos. A grande questão é a seguinte, é que nas primeiras 70 a 100 páginas, conforme a edição, o espírito Camilo Castelo Branco literalmente abre o verbo sobre o suicídio e conta com todas as tintas, com todas as cores, com todos os contornos, aquilo que acontece com os suicidas no além. E ninguém melhor do que ele para falar, porque ele foi um suicida. Então ele não estava falando de ouvir dizer, e sim de quem sentiu na própria pele, de quem viveu em si mesmo as dores do suicida. E olha, de fato são relatos nada agradáveis, porque ele não mede distâncias, conta tudo exatamente como acontece, como é. Falarei rapidamente para vocês dos sofrimentos dos suicidas. São 4, eu os classifico em 4 grandes ordens de sofrimento, sem falar dos demais. O primeiro grande sofrimento, a primeira grande dor do espírito suicida, é o descobrir que extinguiu a vida do corpo, imaginando extinguir a mente, mas a sua consciência continua ativa. Ele sente e percebe que seu corpo foi embora, mas ele continua vivo, continua pensante, continua ativo. Segunda grande dor do suicida, a percepção de que todos os sofrimentos que o motivaram ao ato sinistro eram infinitamente pequenos diante dos sofrimentos que ele conseguiu depois do suicídio. De maneira que é muito melhor sofrer a maior dor aqui, neste mundo, do que a menor dor na condição de suicida. Porque se diz, os espíritos dizem que o suicídio é talvez o crime mais grave que se possa cometer contra as leis divinas. Para as leis humanas, matar-se não é crime. As autolesões não são punidas pelo direito. Você pode tirar um próprio braço, arrancar a sua perna, tirar o seu nariz, se matar, e você não será punido. Mas para as leis divinas, sim. Muito mais até do que o homicídio. Porque até se entende que alguém não goste tanto de outro alguém, a ponto de querer tirar a sua vida. Mas que a pessoa não goste de si próprio a ponto de cometer o ato sinistro é algo realmente muito grave. Um terceiro grupo de sofrimentos, ou ordem de sofrimento, é um processo a que chamo de recordação cíclica do momento da morte. O que vem a ser isso? É o fato do suicida ficar como que preso no drama do suicídio, revivendo o momento do suicídio constantemente, sem aparente solução de continuidade. A propósito disso, me recordo que na condição de médium de psicofonia, atendi diversos espíritos suicidas, mas um deles me lembro muito bem. Foi um espírito que se jogou de cima de um prédio de 10 andares. E me recordo da aproximação dele, de acompanhar a sua tela mental, as imagens que ele trazia consigo. E lembro de vê-lo entrando no prédio, ruminando, repisando os motivos que o levavam ao suicídio. O desemprego, a incompreensão familiar,
brigas e outros desentendimentos com família, com parentes, enfim. Ele vai subindo degrau por degrau da escada, lembrando e sentindo aquela vontade crescendo dentro dele. Chega ao 10º andar, abre a porta, aproxima-se da janela, inclina-se sobre o parapeito e olha para baixo pensando, daqui a queda será fatal, não haverá chance de sobreviver. E sem pensar duas vezes se precipita, sente o corpo desafiando a lei da gravidade, bater no chão, e ao mesmo tempo um choque que vem, e ele é projetado para fora do corpo. Projetado fora do corpo, ele se olha, toca o perispírito, e para os espíritos o perispírito é matéria, é tangível, e ele se toca e diz, olha, eu estou vivo, mas ao mesmo tempo olha adiante e diz, mas meu corpo está lá, espatifado. Tenta entender o que está acontecendo, mas antes de qualquer explicação, ele novamente se vê entrando no prédio, subindo as escadas, entrando na sala, se aproximando da janela, se jogando, caindo para fora. Quando pensa, entra, sobe, se joga, entra, sobe, se joga. Preso constantemente naquela tela mental. E um quarto grupo de sofrimento. Mas antes de falar dele, eu queria fazer uma pergunta indiscreta a vocês. Quem aqui já teve micose, unheiro, frieira dói, né? Porque não enxugar direitinho o pé, piolho. Eu fui perguntar isso aqui numa cidade próxima, que eu estou na região desde sexta-feira, aí uma criatura me disse assim, quando eu tinha piolho, minha mãe botava Neocid em minha cabeça. Neocid é um pauzinho branco que você usa para matar inseto. Eu disse, minha senhora, essa ganhou. Eu já vi gente matar piolho com baigum. Que maldade, né? Pegar baigum, botar na cabeça do bichinho. Na minha época, botava escabim, que ardia e um pouco mais recuado se rapava careca, né? Passava a máquina, rapava a careca da pessoa. Não é uma coceirinha pequenininha, mas que incomoda? É? Horrível. É tão pequenininha, mas incomoda. Pois bem, se essa coceirinha incomoda, imagina o que é sentir a corrosão dos vermes sobre o próprio corpo, na decomposição do cadáver. Que é o que passa o suicida também. O suicida, diz Kardec, porque extingue o corpo antes do tempo, possui ainda uma quantidade abundante de fluido vital, que o faz ficar preso ao corpo durante um tempo relativo. Em média, o tempo que ele teria ainda que permanecer vivo no mundo físico. Então, tudo o que aconteça no corpo será sentido pelo espírito, inclusive a decomposição do cadáver. Essas coisas ditas assim podem impressionar as pessoas, mas nós precisamos entender que a melhor forma de prevenir o suicídio é falar a verdade sobre ele. Não escamotear a verdade, sim ser claro, ser preciso, para que pelo menos as pessoas saibam e se resolverem cometer o ato, depois não aleguem que não sabiam. Sabe sim, a ignorância é a arma dos que não sabem. Os que sabem não podem alegar ignorância. E o Camilo Castelo Branco faz exatamente isso. Ele inaugura sua obra contando a verdade sobre o suicídio, sem tirar uma vírgula, sem tirar um pingo do i. E isso tem incomodado algumas pessoas. Algumas pessoas viram-se para mim e dizem, Pedro, eu passei mal ao ler o livro. Eu não me senti bem, por isso parei, por isso não leio mais. E olha, que essas coisas eu acho interessante, sabe por quê? Porque nós, de um modo geral, nós vivemos buscando as coisas que perturbam, que inquietam. Ou não é verdade? Passamos por uma rodovia, vemos um acidente, pedaço de corpo para tudo quanto é lado. Ao invés de fazer uma prece, não, a gente para olhar. Às vezes o engarrafamento não é nem tanto do problema, mas sim porque as pessoas param para olhar. E se der, pega logo o telefone, liga para o irmão lá em Salvador para contar. Menino, você não sabe a bagaceira que eu vi agora. E aí enche a boca para falar. Quando liga a TV nos telejornais, dá preferência àqueles que parece que vão jorrar sangue da tela. E quando vai ao cinema, eu acho graça porque as pessoas se acotovelam e enchem as filas para assistir Pânico 1, Pânico 2, Pânico 3, Fred contra Jason, o Predador contra o Alien, a filha, o sobrinho, o papagaio, o periquito de Chuck, enfim, filmes de terror que nada acrescenta, Jogos Mortais e outros tantos.
e não querem ler algo que é real, aprender com a realidade que está nos livros. Mas tudo bem. Vamos supor que você é uma pessoa diferente, que efetivamente não se sentiu bem, não se deu bem com o livro. Eu vou lhe contar um segredo. Diz a musiquinha que o peixe é para o fundo das redes e o segredo é para 4 paredes, né? Então que não fique, aliás, entre essas 4 paredes. O livro são as memórias de um suicida e não de um suicídio. O livro não fala apenas de suicídio. O livro fala de muito mais. Fala de mediunidade, de reencarnação, de mundo espiritual, de lei de causa e efeito. Enfim, é um livro de uma riqueza profunda. E por isso eu digo a você que não se deu bem com as primeiras páginas, pule-as. Mas não deixe de ler a obra. Não deixe de buscar o conteúdo rico do livro. Antes de viajar aqui para São Paulo na quinta-feira, eu conversava por telefone com um amigo que já leu, sabe quantas vezes esse livro? 18. Então ele leu a dele e de mais 17 pessoas que não tiveram coragem de ler. E eu conversava com ele, ele me dizia, Camilo, ele me dizia da sua angústia, porque ele está falando sobre o livro em palestras doutrinárias, mês a mês, ele dizia, Camilo, eu me sinto angustiado, porque eu sinto que a minha palestra empobrece o livro. Eu tenho muita dificuldade em falar de algo que é tão rico. E me dizia mais, olha, ele dizia, e eu concordo com ele, eu considero a Memória de um Suicida a síntese perfeita das obras de André Luiz. E eu parei para refletir e pensei, ele tem razão. Primeiro que o Memória de um Suicida é um livro anterior ao próprio Nosso Lar. Ele é psicografado em 1926, Nosso Lar em 1943. Segundo, ele de fato abarca de maneira profunda vários aspectos que são abordados nos livros de André Luiz, que começa com o Nosso Lar e termina com a obra E a Vida Continua, passando por Missionários da Luz, os Mensageiros, que estão aí inclusive no Clube do Livro, Obreiros da Vida Eterna, nos Domínios da Mediunidade e assim sucessivamente. Um livro que, na opinião do próprio André Luiz, dito por Chico Xavier, era um livro dos últimos 50 e dos próximos 50 anos. Ou seja, um livro que veio marcar um século. Nós, portanto, os que não leram, estão atrasados um século na leitura do livro. Na apreensão do conteúdo que ali ainda hoje está a desafiar os nossos estudos, as nossas reflexões. Memória de um Suicida é uma obra importante, não apenas pelo seu conteúdo, que é todo rico, mas também por conta da própria médium. Ele imortalizou Ivone não apenas pela riqueza dos seus relatos, mas também pela postura dela diante do conhecimento doutrinário e diante das obras psicografadas, de um modo geral. Vou propor a vocês uma vivência rápida, muito breve. Faz de conta, olha, tem lugar aqui, viu gente, quem precisar, tem uns 3 ou 4 lugares aqui. Faz de conta que você que está me ouvindo é médio de psicografia. Tem gente que adoraria, Valquíria, ser médio de psicografia. Você não gostaria, não? Como é seu nome? Sim. Hein? Não gostaria, não, Elisa? Ah, todo mundo! Outro dia a senhora virou para mim, ai, Pedro, como eu gostaria de ver meu nome lá em cima num livro, médium fulana de tal. Como eu queria ser igual a Chico. Você não queria, não? Eu disse, Deus me livre. Ela, como? Se espantou? Não. Por quê? Porque só ele e Deus é que sabem o que ele sofreu para chegar onde chegou. Eu não tenho vocação nenhuma para receber garfo na barriga, para lamber ferida, né? E para outras tantas cocitas mais. Se eu conseguir ser eu mesmo, já está de bom tamanho, está de bom tom. Porque cada um deve buscar o seu caminho, as suas realizações, as suas necessidades. Mas as pessoas acham que é bonito. Ignoram que por trás da beleza aparente, aquilo que se exterioriza, existe todo um conjunto de sacrifícios, de dificuldades, de renúncias por que a pessoa passa. Mas faz de conta que você é, de fato, um médium de psicografia. E que acabou de receber a última linha das quase 600 páginas do livro Memórias de um Suicida. Sentiu? Deu para registrar? Pois bem, a minha pergunta para você é a seguinte. De posse desse livro, sentindo que será um best-seller,
Qual o seu primeiro impulso? Ou seja, o que é que você de logo gostaria de fazer com o livro? Hein? Fala alto. Oi? Publicar, alguém falou. Quem mais? Alguém sugere mais algo? Eu fico esperando, porque sempre aparece um espírito superior que diz assim: eu iria analisar a obra. Mas nós que estamos nas CNTPs, né, nas condições normais de temperatura e pressão, o primeiro impulso é publicar. É fazer com que os outros vejam, é procurar o parente, de preferência aquele vizinho chato, né, que nos perturba, mostrar, esfregar na cara e dizer assim: olha, eu recebi, você não recebeu. É dar publicidade. E esse é o impulso natural de todos nós. Mas Ivone teve uma atitude diferente. Ela recebe o livro entre os 25 e 26 anos. E é bom falar isso, porque vejo muitos jovens na plateia, e Ivone trabalha na mediunidade desde muito nova, desde muito jovem, até o final da vida se entregou à prática da mediunidade, nos revelando que o trabalho da espiritualidade não é incompatível com a juventude. Há muitos jovens que não querem um compromisso, que se furtam o trabalho no bem e na espiritualidade, dizendo que é preciso muito compromisso e eu quero me entregar às coisas, né? O problema é que aí diz: vou deixar para depois, vou deixar para depois. Perde a oportunidade de trabalhar com tranquilidade, com equilíbrio, para voltar anos depois, como eu digo, no chão já, sofrendo uma série de horrores depois de ter feito um monte de besteira e um monte de coisas que poderiam não ter sido feitas. Porque não duvidem, meus amigos jovens, nós definimos a nossa vida na juventude. As escolhas que fazemos na juventude são aquelas que definem as nossas existências. E as pessoas um pouco mais velhas vão de lembrar e ter certeza do que eu estou falando. Aquilo que se escolhe fazer e que se faz na juventude define indubitavelmente o nosso sucesso no futuro, 10, 20 anos depois. Ivone, com 26 anos, recebe o livro e tem uma outra atitude. Ela prefere guardar a obra. Sabem por quê? Porque ela duvidava do conteúdo do livro. Ela tinha receio de que o livro fosse uma mistificação e tinha muito medo de publicar algo que pudesse ferir os postulados espíritas. Sabe o que ela faz? Ela guarda o livro. E eu lhes pergunto, por 1, por 2 ou por 3 anos ela guardou o livro? Hein? Por 30 anos. O livro foi recebido em 1926. E somente em 1956 a obra foi publicada. O que é um exemplo extraordinário para todos nós. Sobretudo nesses dias de tanta perturbação, em que há tantos médiuns, há tantos espíritos, há tantos livros e há tantas leituras sofríveis. Do ponto de vista de estilo literário, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de revelações fantasiosas. Aliás, o que mais vemos hoje são essas revelações fantasiosas. Parece que os médiuns e as próprias pessoas se esqueceram dos conteúdos positivos da doutrina e querem se ocupar apenas das fantasias, das ilusões. É algo que atrai muitas pessoas, sobretudo se essas revelações tiverem caráter pessoal. É o que muito buscam as pessoas. Os centros espíritas não como uma forma de aprender algo positivo, mas de saberem quem foram no passado, ou de saberem se tem um espírito tal ou qual do seu lado, ou até mesmo de saberem se devem mudar ou não de carro. É verdade. Se devem ou não casar com Beltrano e não com Cicrana. Outro dia eu soube, não vou dizer de forma alguma o nome do palestrante, que uma jovem, ela mesma veio me dizer, foi falar com um sujeito, esse sujeito, ela estava noiva, mas mantinha um relacionamento outro com um rapaz, né? E estava dividida, não sabia o que fazer, se ficava com um ou com o outro. Aí perguntou a essa pessoa, sabe o que essa pessoa disse a ela? Vá ficando com os dois, vá testando até você se decidir. Um médium, um indivíduo que tem influência sobre massas, e é isso que há, né, da irresponsabilidade das pessoas por aí. Tem muita gente que está enriquecendo psicólogos, querendo descobrir o que foram nas outras encarnações, não entendendo que se nós esquecemos
É porque existe uma razão muito clara para isso. Talvez não suportaríamos a lembrança. E é melhor que certas coisas fiquem de fato no esquecimento. Será que teríamos condição de saber que fomos amante de uma mãe ou de um pai e matamos o pai ou a mãe? Será que teríamos condição de saber? Pouquíssimos teriam condição de saber. Mas nós queremos as fantasias, queremos descobrir que fomos príncipes, princesas. Ninguém quer ser sapo ou gata borralheira. Queremos lembrar que vivemos em castelos, nunca como mendigos pela rua. Todos querem se descobrir assim lindos, maravilhosos, de porte atlético e abdômen de tanquinho, que nem eu. Vocês viram por quê? Outro dia eu estava brincando assim em sala de aula, falando que eu tinha um abdômen de tanquinho, aí uma aluna se acabou de rir na minha frente. Eu digo, o que foi? Eu não tenho abdômen de tanquinho. Ela disse, não, você tem a gordura localizada. Eu digo, epa, gordura localizada não. O que eu tenho são bordas recheadas de catupiry, tá? Eu tenho que me convencer disso, né? Eu, pelo menos. Enfim, as pessoas vão em busca do fantástico, do sobrenatural, do místico. E enchem muitas vezes centros espíritas, em que médiuns nem sempre tão comprometidos se entregam a revelações as mais variadas. É claro que há centros e pessoas sérias que fazem atendimentos mediúnicos públicos, mas são raros. Nem todos são confiáveis. A propósito disso, peço licença aos senhores e senhoras para ler uma opinião da própria Ivone Pereira a esse respeito. Tem nada não, pode deixar. Ela diz assim... Nossa, precisava assim. Desculpa, eu abri o lugar errado. Ela diz assim, olha... Baseando-nos nos próprios códigos do Espiritismo, com eles acreditamos que tais revelações, com exceções raríssimas, são sempre duvidosas. E nenhum de nós deverá dar a elas grande apreço, porque os mistificadores do invisível frequentemente se divertem à custa de espíritas curiosos e invigilantes, servindo-se de tais revelações, ao passo que, por sua vez, o médium poderá deixar influenciar-se pelas excitações da própria imaginação e dizer, como sendo da parte de um instrutor espiritual, o que a sua própria mente criou, pois tudo isso é possível e até previsto pelas instruções da ciência espírita e pela prática da mesma. Nunca esqueço o caso contado por um amigo meu do Rio, espírita taxista. Quando eu ia lá no Rio, ele era meu médio de transporte, era quem ficava comigo para cima e para baixo. E ele me contando que um dia entrou uma senhora no carro para servir-se do seu trabalho, e ele estava ao celular, e aí disse alguma coisa de espiritismo e ligou. Aí ela perguntou a ele, o senhor é espírita? A curiosidade que todo mundo tem, né? Sou. Não está vindo ninguém do meu lado, não? Não, senhora. Tem certeza? Tenho. Por quê? O senhor tem? Tenho, senhora. Eu não sou médium vidente, não. Por quê? Ah, moça, eu nem te conto. Eu fui no centro, fulano de tal, eu não conto para vocês o nome, até porque eu não lembro o nome do centro. Eu fui no centro, fulano de tal, e estive com o médium. E o médium, o espírito disse através do médium que eu sou obsidiada pelo espírito da minha bisavó. O senhor tem certeza que não está vendo ninguém? Não, senhora, não estou não, diz aí. Pois é. E o que tem isso de especial? Ah, é porque eu entendi as coisas que me aconteciam. Eu sempre vivi a minha vida toda tomada de um fogo que o senhor não tem noção. E minha bisavó foi prostituta. Aí eu entendi. O fogo não era meu, era dela. É ela que me incendeia. Agora veja que coisa, seu moço. Eu sou casada há uns 15 anos. E olha, depois que eu descobri isso, eu entendi tudo. E veja só, eu vivo traindo meu marido. Mas não sou eu não, é a minha bisavó. E não traio com um só não. Saio com vários. Parece a personagem da Maitê Proença na novela, né?
Só que ela é seletiva, só pega os menininhos, né? Pois bem, agora mesmo, o senhor vai fazer o que daqui a 3 horas? Ele já ficou com medo. Vou trabalhar, senhora, porque não é isso não, é que eu estou indo para um motel encontrar com um homem e gostaria que o senhor voltasse lá depois para me buscar. Tudo bem, eu trabalhando, né? Aí voltou, parou até de ler para ouvir. Aí voltou, e quando foi buscar, ela estava toda tristinha no banco de trás e tal. O que foi, minha senhora? Seu moço, mais uma vez eu não resisti. Eu me entreguei para aquele homem. Foi bom, mas não fui eu, foi minha bisavó. Vejam como a informação mal dada pode mudar o destino de alguém. Naturalmente que ela já vivia com aquelas tendências há muito tempo. Só que de uma forma ou de outra estava contida. Seja pelo medo, seja por pudor, seja pelo que for. A partir do momento que um médium irresponsável vira para ela e diz que era o espírito da sua bisavó, ela encontra a brecha que precisava para literalmente soltar a franga e botar fogo onde já havia lenha, não é? Então, muito cuidado é preciso ser tomado com aquilo que se ouve, com aquilo que se busca, com aquilo que se lê. Ivone Pereira tinha um cuidado extremo, sobretudo com as produções mediúnicas. Ela que era médium romancista, e era uma romancista de mão cheia. E apesar de tudo, ela sempre alertava para o fato de que nós, os adeptos do espiritismo, não nos devemos deter apenas na análise dos romances. Porque por mais belos e encantadores que sejam os livros romanceados, eles não encerram o conteúdo doutrinário, que são os detalhes e os estudos que nos elevam, que nos libertam da ignorância. Sempre recomendava que se busque estudar, sempre cada vez mais, até para que possamos avaliar se as coisas que estão escritas em um romance são coisas verdadeiras, se merecem a nossa credibilidade. Ela foi médium romancista e o foi de maneira peculiar. No livro Devassando o Invisível, capítulo 6, ela trata dos romances mediúnicos. Alerta para uma série de coisas e fala sobre si mesma, sobre a sua experiência. Conta-nos que nela a psicografia dos romances estava diretamente associada à faculdade de desdobramento. Curioso, né? Porque a rigor nada tem a ver uma coisa com a outra. A psicografia, o médium escreve sob a influência do espírito, e no desdobramento o indivíduo sai do corpo de maneira consciente e tem experiências no mundo espiritual. Contudo, como ela era médium consciente, os espíritos costumavam retirá-la do corpo antes de escrever os livros, para ou levá-la aos ambientes em que as histórias a serem narradas aconteceram, a fim de que ela tomasse par das coisas e se ambientasse, ou descortinavam para ela telas e projetavam nessas telas as histórias do livro como se fosse uma película cinematográfica. Interessante, pode falar. Fiz à vontade. Sim. 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 Isso é possível quando o fenômeno é legítimo. Quando o espírito vem através de um médium que tem essa característica, porque não é para qualquer médium trazer essas mensagens, é uma especialidade de mediunidade, e isso atesta a realidade do fenômeno. Isso mostra de fato que ali está o espírito que foi evocado. E o médium é um médium que tem a possibilidade de trazer aquela comunicação. Isso sim é algo positivo, é uma revelação positiva. Voltando ao nosso fato, Ivone conta que os seus romances foram recebidos assim. Fala, por exemplo, do Leon Tolstói, da presença de Tolstói em sua vida. E olha, ela conta que um dia estava no receituário mediúnico quando Tolstói entra na casa dela assim do nada. Já imaginou bem? Que chique, né? É chique toda, né? Ele entra e diz assim: olha, estou aqui para escrever por seu intermédio. Ela diz: será que eu consigo? Consegue sim.
e eu quero escrever regionalismo russo. Olha, para quem conhece um pouco de literatura, sabe que regionalismo é extremamente delicado, difícil. Imagine russo. Ela fala, não vou conseguir. Vai sim, porque você já teve uma vida na Rússia, e eu só vou precisar despertar certas lembranças para poder fazer o trabalho. Ela ficou descrente, achou que não ia acontecer. Dias depois, quando estava psicografando, se sentiu arrebatada de uma hora para outra. O braço começou a escrever e quando terminou ela se deu conta. Era um conto do Leão Tolstói. Uma história de uma lavadeira italiana que havia perdido uma filha e que sonhara com ela numa determinada noite. O nome da história é O Sonho de Rafaela e está no livro Ressurreição e Vida. Quando ele termina o conto, vira-se para Ivone e diz, olha, fiz isso para te convencer. Topa agora? Ela disse, topo. E dali para frente, nas noites que se seguiram, Tolstói a retirava do corpo e a levava à Rússia, para que ela conhecesse aquela localidade. Veja como é chique. Né? Conheça a Rússia sem sair de casa. Como? Desdobre-se com Tolstói. Desdobre-se com Tolstói. E ela então foi conhecer as paisagens, os costumes, os detalhes do clima, tudo, a fim de receber 12 contos. 8 que estão reunidos no livro, 8 que estão reunidos no livro Ressurreição e Vida e 4 no livro Sublimação. Um outro fato curioso narrado por Ivone é o que se dá no ano de 1931. Estava dormindo quando Charles, o seu guia espiritual, vem e a retira do corpo e a leva no plano espiritual para uma determinada região. Lá ela encontra 3 espíritos. O primeiro chamava-se Gaston de Saint-Pierre. Era alguém cuja história seria escrita por seu intermédio e que estava prestes a reencarnar. O segundo era um sujeitinho, um músico, um polonês de Varsóvia, que eu acho que vocês não conhecem também, um sujeito chamado Frédéric François Chopin. Não diz que é chique toda, né? Chopin. Inclusive, por conta da sua amizade com Chopin, é que ela adotou o pseudônimo de Frederico Francisco, porque o nome de Chopin era Frédéric François Chopin, Frederico Francisco Chopin. E o terceiro espírito era o respeitadíssimo pai da escola condoreira do romantismo, Victor Hugo. Naquele momento, Charles apresentava Ivone a Victor Hugo como candidata a ser médium dele, Victor Hugo, escrevendo a história de Gaston. Victor Hugo então começa a narrar o livro que pretendia, descortina uma tela muito grande, projeta as imagens do livro. As imagens vão se sucedendo, primeiro, segundo, terceiro capítulo. E quando chega no quarto, narra Ivone Pereira, Victor Hugo disse assim, o 4º capítulo será narrado em grifo. E ela conta que não entendia o que era o grifo. Porque grifo até então, pelo seu entendimento, era aquele caractere diferente da imprensa que dá destaque ao texto. E aí, ela conta que a partir daquele momento, as imagens iam ganhando um movimento diferente, cores diferentes, um envolvimento todo especial. Eu estava esse ano, em janeiro, aqui em São José do Rio Preto, na USE. E quando eu cheguei no primeiro dia da viagem, me sentei na plateia, eu senti se aproximar um espírito de mim, que eu ainda não tinha registrado. Uma vibração muito positiva, que me passou confiança, e ele virou para mim e disse assim, olha, a partir de hoje, todas as vezes que você for falar da Ivone Pereira, eu estarei ao seu lado. Eu sou um espírito ligado a ela, e fui destacado para te acompanhar. Não perguntei quem era, busco assim hoje lidar com os espíritos, pergunto muito pouco e aprendo muito mais. Pelo menos as curiosidades vãs não pergunto. O estudo, a reflexão, sim, é preciso questionar os espíritos. E comecei a fazer a palestra. Quando eu cheguei a contar essa história, Valquíria estava lá. Quando eu contei essa história, ele me soprou ao ouvido o que era o tal do grifo. E eu me lembro que fiquei diante da plateia com cara de aé. Aquela cara, né? Ah, é? Ah, é? E parei assim. Ele me disse que o grifo era 3D. Tecnologia 3D. Em outras palavras, Victor Hugo se volta para Ivone na década de 30, no plano espiritual. E diz assim, o 4º capítulo será narrado em 3D.
Que coisa interessantíssima, né? Ele faz a narrativa toda e quando termina, olha no fundo dos olhos da Ivone, mira ela e ausculta a sua alma, depois vira para Charles e diz assim, olha, ela não me serve, é assim mesmo. Daria muito trabalho prepará-la ao meu modo. Façamos o seguinte, toma você o livro e o escreve. A mim não importa ter o nome estampado numa obra, mas ajudar um amigo que está prestes a reencarnar. Você sabe escrever, falando com Charles. Ele já tinha escrito outros livros. Conhece a história porque viveu na época e tem ascendência sobre a médium. Toma, portanto, a história, vai lá e escreve. E dali nasceu um dos que eu considero mais belos romances da literatura espírita mediúnica, o livro Amor e Ódio. Sabem quais são os 5 da minha preferência? Vou contar para vocês. Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, da própria Ivone, Memórias de um Suicida. Oi, rapaz, fique quieto aí, viu? Fique quieto. Memórias de um Suicida, Paulo e Estevão, que é imbatível, e o livro Há 2000 Anos, os 2 últimos ditados por Emmanuel, através de Chico Xavier. E assim nasceram outros tantos romances, como os ditados por Bezerra de Menezes, Nas Telas do Infinito, A Tragédia de Santa Maria, Dramas da Obsessão, livros ditados por Bezerra de Menezes. E eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu só ia contar lá para 11h30 da noite, né? Mas eu conto agora. O que significa a presença do Bezerra de Menezes na vida de Ivone Pereira? Desde os 11 anos de idade, conta Ivone, Bezerra se faz presente em sua vida. E até a sua desencarnação lá estava ele. Contam alguns médios videntes que estavam presentes ao enterro de Ivone, que, antes do sepultamento do corpo, viram-na chegar ao lado de Bezerra, para que ela se despedisse do corpo e agradecesse ao corpo pelo tempo de aprendizado. Só um detalhe que eu não lhes dei ainda. O compromisso de Ivone com o livro Memória de um Suicida e com o problema do suicídio se deve ao fato dela ter cometido suicídio 2 vezes e ter sido motivo de 3 suicídios em outras encarnações. Conta Ivone também, em carta a um amigo paulista, que ela, depois que sofreu um derrame, Dr. Bezerra diariamente ia visitá-la, quase se materializava para cuidar dela. E dava receitas e dizia, não tome esse remédio não, tome o outro, mude de médico porque esse não está lhe fazendo bem. Coisas do tipo. Ivone foi a única médium do Dr. Bezerra que recebeu, à época, romances dele. Nem Chico, nem Divaldo, nem Maria Cecília Paiva, nem Júlio César Grande Ribeiro, nem ninguém. Além do que, Ivone nos trouxe uma revelação muito bela sobre o Dr. Bezerra. Vocês sabem que o Dr. Bezerra está nas páginas do Evangelho? Sabem quem foi ele? Zaqueu. Zaqueu. É por isso que Chico dizia sempre que o Dr. Bezerra já era bom desde o tempo de Jesus. Ele era a reencarnação de Zaqueu. Ivone brincava dizendo que Dr. Bezerra na última existência foi tão baixinho como foi baixinho Zaqueu na época de Jesus. E isso tudo chamou a atenção de muitas pessoas, inclusive do próprio Chico Xavier, com quem ela conviveu durante muito tempo em Pedro Leopoldo. Um dia Chico chamou ela assim de canto e disse, olha Ivone, eu vou lhe contar uma coisa. A mim me impressiona a sua ligação com o Dr. Bezerra, o carinho que ele tem por você, a ponto dele te dar livros. Dr. Bezerra, quando encarnado, foi romancista de mão cheia, inclusive. Livros como Carneiro de Parnujo, A Casa Assombrada foram escritos por ele e outros tantos. Ele diz assim, olha, eu só encontro uma razão para isso, para essa ligação, estou muito certo do que vou lhe dizer. Você foi filha do Dr. Bezerra em outra encarnação. A Ivone virou para ele e disse, olha Chico, não me conte isso não, porque eu vou ficar orgulhosa, não cumprimento mais ninguém. Quando ela psicografa o livro Nas Voragens do Pecado, ela tem a certeza. Ali naquele livro, o Dr. Bezerra foi Carlos Felipe I, que era pai dela, que se chamava Ruth Carolina. E naquele livro, que se passa na época da noite de São Bartolomeu, Dr. Bezerra foi morto pelas tropas de Catarina de Médici, porque aderiu ao movimento protestante que surgia com as reformas de Lutero. Ivone, portanto, é essa alma que trabalhou, ajudada por Bezerra de Menezes, por Eurípides Barçanufo, por Bittencourt Sampaio, por Leon Denis,
e por outros tantos espíritos muito respeitáveis do movimento espírita, uma médium exemplar, não apenas pelas suas faculdades, mas principalmente pelo seu exemplo de retidão. E, infelizmente, uma pessoa esquecida. Esquecida, mas que temos necessidade de lembrar nos dias de hoje. Nesses dias em que os tumultos, as incompreensões e as fantasias tomam conta de nosso movimento. Cada vez mais nos distanciamos de Kardec para tratar a mediunidade como algo fantástico e para tratar os médiuns como se fossem santos, como se fossem seres especiais. Por mais que se diga que a mediunidade é algo natural, que o fato de ser médium não faz ninguém melhor do que ninguém, as pessoas insistem em querer santificar os médiuns. E estamos fazendo isso, infelizmente, com a figura de Francisco Cândido Xavier. Multiplicam-se o número de pessoas que acorrem a Uberaba e a Pedro Leopoldo, como se Chico ainda lá estivesse, que vão ao cemitério ver uma estátua de madeira, que supostamente joga uma aguinha, que estão inventando que é uma água curadora. Todo mundo sabe, gente, que madeira transpira. Mas dizem que não, que aquilo é uma água santa. E que é o Chico Xavier quem está jorrando aquela água. No centro que o Chico Xavier trabalhava até hoje, a cadeira onde ele sentou pela última vez, continua no mesmo lugar. E eu lhes pergunto, Chico está ali? Não está. Qual a razão de tudo isso? Qual a necessidade de tudo isso? Para que homenagens e mais homenagens? Os médiuns não precisam de homenagens. Nós falamos de Chico como se ele que estivesse escrito os livros. Mas olha, quem escreveu o Nosso Lar não foi Chico, foi André Luiz. Quem escreveu Paulo Estevão não foi Chico, foi Emmanuel. As cartas consoladoras não foi Chico quem escreveu, foram os entes queridos que partiram. Chico, enquanto médium, foi ponte. E nós estamos transformando sua mediunidade num fenômeno. E tratando a sua história, a sua obra, como algo distante. Esquecendo que Chico Xavier foi gente, uma pessoa humana, que sofreu, que dormiu, que acordou, que teve fome, que foi ao banheiro. Esquecendo, enfim, que o que Chico precisa de nós hoje não são homenagens desse tipo, mas outro tipo de homenagem. A melhor forma de homenagearmos os médiuns não é lhes tecendo elogios, nem lhe fazendo panaceias. É estudando suas obras, é aprendendo com seus exemplos, é dando continuidade ao seu trabalho. Chico a vida inteira lutou contra isso. Podia ter construído lá em Uberaba um centro enorme, mas preferiu ficar o quê? Numa casinha simples. Podia ter feito obras e mais obras de tijolo, mas preferiu deixar mais de 480 livros. Buscou viver na mais absoluta simplicidade, fugindo das luzes do mundo. E hoje nós o estamos colocando nos altares das nossas ilusões. É preciso resgatar simplicidade. Ivone Pereira tem um pensamento interessantíssimo a esse respeito. Quando lhe perguntam como devemos tratar os médiuns, e ela diz: como tratam os demais companheiros, fraternalmente. O médium não tem que receber privilégios, nem elogios, nem homenagens especiais. Esse erro tem entravado, prejudicado e até destruído o progresso de muitos médiuns. O médium é um ser no bem como outro qualquer, e como intermediário entre o invisível e a terra, está cumprindo o seu dever como os demais adeptos cumprem o deles. Precisa o médium, sim, é de preces e de caridade, que lhe deem forças para o mandato que deverá desempenhar. Chico foi maior, como a própria Ivone foi, não pelo fenômeno mediunidade, mas pela pessoa, pelos seus exemplos de homem simples e humilde, pelas coisas pequenas, gente. Vou lhes contar um caso que eu vi de uma senhora que o conheceu e que não está em livro algum. Ela me contou, ela fuma até hoje, é espírita, não conseguiu se libertar do vício do fumo. Ela foi até
Uberaba, na época, ficou tarde. Chico disse assim: olha, fica aí, pernoita conosco na casa. E outros confrades ficaram. Quando foi pela manhã cedo, ela acordou com a vontade louca de fumar. Foi na cozinha do Chico, não achou fósforo. Aí ficou com vergonha de pedir a Chico. Disse: poxa, eu vou pedir a Chico para fumar, ele vai me repreender. E aí saiu, foi para a padaria tomar um cafezinho e fumar um cigarro. Voltou, almoçaram. Quando foi no meio da tarde, se despediram. Chico despediu-se de todos e quando ela ia saindo, puxou ela pelo braço. Disse: abra a mão. Ela abriu. Colocou uma caixa de fósforo na mão dela. Deu um sorrisinho com aquela brejerice mineira e saiu. E ela ficou envergonhada. Aí a gente pode pensar: mas Chico estava estimulando aquela mulher a fumar? Não. Chico, com aquele gesto, estava dizendo a ela: olha, eu sou seu amigo de verdade. E eu compreendo a sua necessidade. Não estou aqui para te repreender, mas para te amar. Não tenha medo nem vergonha de mim, porque o meu interesse é a sua felicidade. E como tal, eu te compreendo, eu te respeito, eu te amo. São esses os exemplos que temos aí. É essa simplicidade que vemos no Chico e que também vemos na Ivone Pereira. No tempo de Ivone, queriam chamá-la de Chico Xavier de Saia, e ela sempre recusou. Quiseram lhe prestar homenagens, ela nunca aceitou. Quiseram transformá-la num ícone, e ela nunca deixou. Porque compreendia que, como médium, apenas lhe cumpria fazer o bem. E é assim que nós, os médiuns, precisamos aprender. A trabalhar em silêncio, a fazer o que tem de ser feito, e a entender que, acima de tudo, o trabalho da mediunidade não é caridade para com os outros, é caridade para consigo mesmo, para com a sua própria existência, para com as suas próprias necessidades. E que Jesus, o médium de Deus, nos abençoe e guarde hoje e sempre. Muita paz.